Olá, eu tô aqui fazendo um vídeo de novo gripado e com a garganta inflamada. E o assunto, como sempre, é um assunto polêmico. Todos os meus vídeos têm assuntos polêmicos. Mas se não fosse para ser assim, não seriam esse tipo não teria esse tipo de abordagem, né? Abordando esses assuntos que eu costumo colocar nos vídeos. E pode chocar sempre algumas pessoas, então a gente pede que, se a pessoa é uma pessoa que se choca fácil com o assunto, é melhor não assistir o vídeo. E vamos seguir em frente. Hoje eu vou falar sobre tabus dos mitos. Calbi Peixoto. E se trata justamente, claro, com todo o meu respeito ao falecimento dele. Hoje o Calbi faleceu, é uma pessoa pública e é um mito da música, da MPB, da música popular brasileira. Então todo o meu respeito ao Calbi Peixoto. Que o Calbi Peixoto descanse em paz. Mas eu não poderia deixar de abordar esse assunto, porque eu fico vendo sempre o que acontece na mídia quando se trata principalmente da divulgação de alguns artistas. A mídia, ela tende a divulgar os artistas mais recentes, as novidades do meio artístico, mesmo que alguns tenham um talento um tanto duvidoso, né? Mas se trata do tal do jabá. O jabá, que é aquela verba que o empresário paga para que o artista apareça na mídia, né? E isso, claro, não é nenhum crime, nenhuma emissora fazer isso, porque as emissoras vivem de propaganda, né? É uma empresa, não é uma instituição de caridade, então ela vai divulgar aquilo que é pago para ela divulgar, né? Que é da onde sai o lucro da empresa. Só que as mídias tendem a divulgar os artistas de duas maneiras: ou quando é pago para divulgação, ou quando ele se torna uma polêmica, um assunto relevante. E no caso foi o que aconteceu. Quando um artista morre, que nem o Calbi Peixoto faleceu, aí a mídia fica o dia inteiro falando só dele. Todos os programas, né? Que nem hoje aconteceu quando o Calbi Peixoto faleceu. Então é isso que eu acho uma injustiça. Às vezes ficam meses sem aparecer um artista na mídia, e artistas como o Calbi Peixoto e artistas assim que são ícones da música popular brasileira, mesmo quando eles não pagam, eles deveriam estar sempre aparecendo, porque eles trazem audiência para a mídia, mas a mídia ela só quer lucrar. Então ficam meses sem aparecer, aí o cara falece e eles só falam dele. Entendeu? Então isso é um dos tabus, um dos fatos que eu queria colocar, mas não é o fato principal. O fato principal desse vídeo é o grande tabu, os grandes tabus dos mitos, e o grande tabu em volta do Calbi Peixoto. O que acontece? Um dos tabus em volta de Calbi Peixoto era a sua idade. Até hoje não se sabia qual a idade correta de Calbi Peixoto. Sabia que era 80 e poucos anos, mas não se sabia até o seu falecimento, quando foi divulgado que ele nasceu em 10 de fevereiro de 1931 e faleceu hoje, né, 15 de maio, ontem, né, 15 de maio de 2016. Então, o Calbi tinha 85 anos, mas até que ele falecesse para ser divulgada a data do nascimento dele, isso era um tabu. Inclusive numa entrevista que tem falando sobre em 2015 a revelação do outro tabu que eu vou citar agora daqui a pouco, não se citou a idade dele. Se fala, né, que a idade dele era um dos mistérios tão grandes quanto as pirâmides do Egito, porque não se sabia a idade certa do Calbi, ele escondia, como as mulheres que escondem a idade, mais ou menos isso, né? Uma brincadeira. Mas aí, então, o que eu tô querendo realmente falar nesse vídeo é o grande tabu em torno do Calbi Peixoto, que ele revelou em 2015. Aqui, ó. O que é esse tabu? Eu acho que
para bom entendedor, meia palavra basta. Pela imagem do Calbi, pelo que ele sempre se mostrou, era óbvio que todos viam, a não ser quem é muito inocente ou as suas fãs que não queriam admitir, que o Calbi Peixoto era homossexual. Mas eu não sei se vocês notam que toda vez que se mostra o Calbi na mídia, que se fala do Calbi, eles falam, o Calbi sempre exuberante, com as suas roupas extravagantes, a sua presença marcante, o Calbi luxuoso, glamuroso. Nunca se fala, nunca se tocou sobre a homossexualidade do Calbi Peixoto. Por quê? Porque isso é um tabu. Porque a maioria das fãs do Calbi são de uma geração em que isso daí, nossa, você ter um ídolo gay era um escândalo, entendeu? Como o Calbi sempre foi mostrado como um galã, alguma coisa desse tipo, jamais se falava do Calbi como gay ou homossexual. Ficava aquela coisa no ar, né? Será que ele é? Até que em 2015 o Calbi resolveu assumir isso. Aqui, ó. Tem uma manchete que é do site R7, em que fala aqui, ó. Aos 80 e tantos anos, 80 e tantos porque não se sabia exatamente a idade dele, Calbi Peixoto admite pela primeira vez o que muitos desconfiavam. Sim, ele é. Será que ele é? Sim, ele é. Né? Primeiro, daí eles explicam o porquê do título, né? Porque não se sabia a idade dele até agora, quando apareceu ali a data de nascimento, no falecimento dele, divulgaram que foi em 10 de janeiro de 1931, então Calbi tinha 85 anos, né? E aí, eles falam aqui sobre a idade dele ser um mistério, como que a existência de vida em outros planetas ou a construção das pirâmides do Egito, né? E aí, ele fala algumas coisas quando ele revelou a sua homossexualidade. Ele fala aqui, ó, isso daqui são palavras do Calbi. Eu era um garoto quando ia aos morros transar com os viados. Eu também andava com eles. Transar era uma coisa natural. Comenta ele na cena do documentário Calbi. Isso ele revelou quando ia ser gravado o documentário sobre a vida dele. Calbi começaria tudo outra vez. E isso sempre foi um grande tabu, porque nunca ninguém falou isso abertamente, que Calbi era homossexual. Por que isso? Para dar ênfase para essa coisa de que o galã tem que esconder a sua sexualidade, porque a sexualidade sempre foi um tabu para todos nós. Nós tornamos isso um tabu. Todo mundo acha difícil conversar ou falar sobre a sexualidade de alguém que você preza muito, como por exemplo um parente, um pai, um tio. Ninguém se sente bem falando da sexualidade de alguém, porque as pessoas não têm isso como uma coisa natural. E a mesma coisa são com os ídolos e com as pessoas que as pessoas idolatram, né? Como o Calbi Peixoto. As pessoas acham complicado falar da sexualidade dele. Então isso era uma coisa que ficava assim, sabe, como uma cortina de fumaça. Todo mundo sabia que ele era homossexual, mas ninguém falava. E ele nunca falou isso até 2015, quando ele assumiu isso. Mas porque a mídia manteve sempre hoje eu estava vendo ainda o video show e todo mundo ali falando aqueles apresentadores. Para mim, desculpem os fãs deles, mas aquele video show é idiota. Na época que era apresentado ainda pelo rapazinho, aquele gordinho, como é que é o nome dele, cara? Ou na época do Miguel Falabella, era um puta de um programa, mas depois que esses pessoal, essa geração assumiu o video show ficou uma porcaria. Não é mais um programa assim que deixa a gente ligado no programa. Tem algumas partezinhas que você presta atenção, mas ficou assim, ó, o video show virou uma mistura de CQC com Pânico, com não sei mais o que lá, e eles tentam se adequar à programação mais jovem, aí, e perdeu a cara do que era o video show na Globo. Deixou de ser um programa que, por exemplo, com a qualidade que tinha. Talvez mudou a direção, né? Parece que quem dirige é o tal do Boninho. Bom, vamos deixar esse assunto em off, né? Mas o que acontece? Então falam, glamour, eles com os terninhos, daí um terninho dourado, que nem o
Calbi usava, acho que eles fizeram, o figurino da Globo deve ter feito uma cópia, né? Do terninho, outro azul, o glamour do Calbi Peixoto, mas ninguém nunca abertamente falou assim ao nosso ídolo Calbi Peixoto, o nosso ídolo gay Calbi Peixoto. Eu acho que ele mesmo não se associava a essas coisas, porque e isso dá a impressão, o que dá a entender sobre isso é que é uma coisa imposta justamente pela mídia, que para ele se manter com aquele público dele conservador, de senhoras conservadoras que ele tinha. As minhas fãs, como sempre fala, o Calbi tem as fãs, eu me visto assim com esses anéis todo cheio de... Para minhas fãs, não era para as fãs que ele fazia para ele. Aí eu vou usar a expressão que eu tô querendo usar para ilustrar bem esse vídeo. O Calbi Peixoto era uma bichona. Ele usava aqueles anéis, aquelas roupas douradas, todo aquele glamour para ele, Calbi viado, como ele falou ali na entrevista aqui, ó. Eu era um garoto que quando ia para o morro, transar com os viados, e também andava com eles. Transar era uma coisa natural. Transar com os viados, ele tinha os outros como viados, os outros como bichas, como gay. Ele não, ele era uma coisa à parte. Mas ele se vestia daquele jeito, aqueles brilhos todos, aqueles anéis, porque aqueles anéis dele pareciam anel de tia velha, aquele cabelo dele, o Calbi parecia é só você pegar, por exemplo, a imagem do Elvis Presley, a imagem do Calbi Peixoto. Com quem o Calbi Peixoto se parece mais, com Elvis Presley ou com a Aretha Jackson? Então, o Calbi Peixoto era uma tia velha, ele era uma bichona. Mas por que ninguém fala do Calbi assim? Por que ninguém fala? Eu não estou falando isso para ofender o Calbi, não estou fazendo nenhum vídeo de deboche aqui do Calbi, eu tenho todo o meu respeito ao Calbi, é um puta cara. Eu estou justamente falando do preconceito, do tabu que existe. Por que ninguém se refere ao Calbi assim? Porque existia um tabu para manter aquele Calbi galã, que foi toda a ascensão da carreira dele, com minhas fãs pra cá, minhas fãs pra cá. Um tabu que se criou em volta do Calbi, que não podia se falar que o Calbi era gay. Ou seja, porque o que a sociedade quer é isso, que os gays não saiam do armário, que os gays não se assumam, que os gays... esse é o grande problema. O cara fala, eu não sou homofóbico. E nem eu chego aqui e digo, eu não sou homofóbico. Mas ele prefere que o gay seja gay da porta da casa dele para dentro, não da porta dele para fora. Entendeu? O cara chega e fala, eu não sou homofóbico. Mas ele prefere, se ele estiver num restaurante, ele quer que o gay que está lá no restaurante haja como um homem. Não tenha trejeitos, não demonstre nada que possa aparentar para as pessoas que ele é gay, que ele é homossexual. Por que isso? Porque eu não sou homofóbico, desde que o gay não esteja se mostrando gay, exibindo a sua homossexualidade na frente do meu filho, da minha filha. Por que isso? Porque existe um preconceito, ou seja, eu não sou homofóbico, eu não sou contra ele ser gay, só que eu quero que ele seja gay bem longe de mim, entendeu? Então é assim que funciona. E foi o que aconteceu a vida toda com o Calbi. O Calbi, ele foi estigmatizado. Ele era um gay, se você olhava o Calbi, ele era uma boneca. Ele era uma imagem de gay, mas aquilo nunca saía da boca para fora. Saía, talvez, ele cantando, na voz dele, nos trejeitos, na apresentação, mas ele nunca abriu a boca e falou, eu, Calbi, sou homossexual. Por quê? Porque isso ia causar um choque naquelas fãs dele, que eram de uma geração conservadora. Então, isso foi sempre um tabu. E talvez agora deixe de ser tabu, porque ele faleceu. Então, o Calbi agora, ele não é mais um ídolo que está entre nós. Ele é um ídolo que transcendeu. Então, como antigamente era um tabu se falar das coisas do Raul Seixas, de como que as pessoas tinham o Raul Seixas como satanista, mas não se falava na mídia o Raul Seixas satanista. Ao contrário, simplesmente não se divulgava Raul Seixas, se escondia o Raul Seixas, não se dava espaço para o Raul Seixas, que na verdade não era satanista, né? Isso é tudo
ou que fosse satanista, mas o satanismo hoje em dia é uma religião, é considerado uma religião. Então, mas não se dava espaço, era difícil. Muitas músicas do Raul Seixas são mais políticas, e de protesto do que realmente elas não são realmente o que aparentam, mas elas têm mensagens subliminares, elas são recados entre as entrelinhas que dizem muito mais do que está ali literalmente. Mas aquilo tudo se escondia, e só se foi falar de Raul Seixas, se expor o Raul Seixas, quando o Raul Seixas morreu. O Raul Seixas realmente ficou famoso depois que morreu. E o Calbi não é o caso do Calbi. O Calbi já era famoso, sempre foi famoso, mas é aquilo que eu falo. A mídia fica lá colocando aqueles artistas novinhos que não tem tanto talento toda hora na TV, né? Que tem um talento meio duvidoso, porque os empresários pagam para divulgação. Esses artistas que já são famosos, que acham que não precisam pagar, deixam de pagar jabá para as emissoras, eles escondem. Aí quando ele morre, fazem essa polêmica. Mas o tabu sempre houve, sempre existiu, e ficou ali aquela coisa. Um gay, que era um dos maiores ídolos das mulheres do país, das mulheres de uma geração, era um gay, mas que não se falava. Elas têm um ídolo gay, porque aquilo era um tabu, era uma coisa que era melhor não falar, entendeu? Todo mundo sabia, mas não era comentado. E eu vou terminar esse vídeo fazendo uma coisa que eu acho que o Calbi a vida toda quis fazer quando cantava essa música dele. Eu vou cantar ela aqui, do modo como eu acho que o Calbi sentia quando cantava essa música. Sou gay, não é cruel ser gay assim. Instantilizão, está no salão a caçoar de mim. Apesar de ser uma canção que o autor é o Chico Buarque, essa canção Bastidores se encaixou muito bem na voz do Calbi Peixoto. E é isso aí, gente. Eu acho que cada vez que ele cantava essa música, ele devia se libertar, né? Dessa obrigação dele de ser galã, sendo que na verdade eu acho que o Calbi se sentia uma diva. E então é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe e dê like. Eu vou ficar por aqui. Extra! O movimento LGTB não se acontece. Então falam, glamour, eles idolatram, né? Sou gay, não é cruel ser gay assim.